Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no estudo do Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Nós estamos dando continuidade no estudo da Gênese, nós estamos no capítulo 4, né? Papel da ciência na Gênese. Nós estamos no item 16. Eu peço ao nosso amigo Milton fazer a prece de abertura. Uma boa noite a todos. Pedimos a Deus que possa iluminar os nossos pensamentos, para que a gente possa absorver as palavras do estudo de hoje, do livro da Gênese, e que mais que absorvê-las, que a gente possa colocar em prática todo o aprendizado de hoje. Em nome de Jesus, vir os estudos de hoje. Que assim seja. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido da metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No Espiritismo, é inteiramente experimental. Com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. A mediunidade foi, para o mundo espiritual, o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o dos infinitamente pequenos. Permitiu-se explorassem, estudassem, por assim dizer, de viso as relações daquele mundo com o mundo corpóreo, que, no homem vivo, se destacasse do ser material o ser inteligente e que se observassem os dois a atuar separadamente. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o de que careciam os anteriores comentadores da Gênese, para compreenderem e lhe retificarem os erros. Muito bem. Aqui nós vimos, né, que até o presente estudo, na época de Kardec, era colocado que o princípio espiritual era colocado de uma forma, né, compreendido na metafísica, como especulativo e teórico, ou seja, estava ainda começando, era um pouco abstrato, não tinha assim grandes influências dentro do conhecimento espiritual. Foi necessário que viesse, né, através das observações, né, das mediunidades, como Kardec foi colocado aqui no tempo dos estudos, da mediunidade, do livro dos médiuns, através das pesquisas, das observações, que aquilo abriria um espaço maior para que as pessoas começassem a entender melhor, né, o que era o princípio, né, o princípio inteligente, que essa é uma das chaves que abre a ciência para os mundos do entendimento dos fenômenos que existiam na época, que as pessoas ainda não tinham certas compreensões. Como foi colocado, né, o telescópio foi muito importante para a abertura do conhecimento, né? Assim foi também as comunicações dos espíritos, né? Foi que fosse uma coisa de visu, como foi colocado aqui, de imediato abriu-se a mente das pessoas para que pudessem compreender esse movimento, né, essa transição do conhecimento do mundo material com o mundo espiritual. Jane? Foi todo através dos experimentos, de forma experimental, a questão das mesas girantes, né, foi tudo comprovado, averiguado, passado pela mão de vários médios, era aquilo que se iniciava e sempre de forma bastante científica, né, que era o perfil todo de Kardec, de comprovação, de que ele vem da parte dos estudos de, como é que falava mesmo? Nossa, me fugiu a palavra da cabeça, que ele estudava a parte de fluidos, mas era o fluido magnético, né? O magnetismo. Ele vinha da parte do magnetismo, que estudou bastante, então era uma pessoa que vinha muito com a base científica, né? E trouxe todo de forma bastante experimental, que aí é aquilo de ver em primeira mão as coisas, os experimentos, e embasando, tornando o espiritismo sério. Então eu vejo muito dessa forma. Paulo?
Boa noite a todos. Estou tentando esclarecer um pouco. A metafísica é a área da filosofia que estuda e tenta explicar as questões do pensamento filosófico, como a existência do ser, né, a causa e o sentido da realidade e aspectos ligados à natureza. Tá? Então, é uma parte da filosofia. Uma outra observação. Então, lá ele já fala que os fenômenos mediúnicos começaram a clarear a relação com os espíritos. Lá eu digo pelo seguinte, esse livro foi publicado em 1868, 156 anos. Nesses 156 anos, quanto evoluiu a própria comunicação mediúnica, né? Hoje a comunicação mediúnica ela já flui de uma forma sem mesa, sem nada, direto, né? Psicofonia, psicografia, etc. Que veio a clarear muito mais essa relação do homem matéria com o espírito, certo? Interessante. E traz ainda de forma bem, ainda continuamos na metafísica, como de forma subjetiva até a mediunidade, que ele traz no livro dos médiuns, as várias formas de mediunidade, e hoje a gente vê isso, o Rui, que é doutrinador em mesa mediúnica, verifica que cada um tem sua forma muito peculiar, porque são questões mentais, e cada um vai expressar essa mediunidade de uma forma, então é muito relativo, e fica às vezes muito... é uma linha muito tênue entre o psicológico e o espiritual. Então, por isso, quando a gente fala, né, em mediunidade, primeiro a gente trata-se o médium, para que ele esteja equilibrado, para que de forma efetiva possa praticar a mediunidade, para que aí sim não se misture a mediunidade com o psíquico do próprio médium. E gostaria também de complementar, né, que no capítulo anterior, no item anterior, item 15, é colocado aqui, estava reservado à nossa época esse conhecimento, como esteve nos 2 últimos séculos das leis da matéria. Quer dizer, era importante, naquele momento, né, ter o conhecimento da vida espiritual através das pesquisas, né, que Kardec fez, unindo o conhecimento material com o conhecimento espiritual, para que realmente a ciência desse um pulo, né, maior no desenvolvimento, no entendimento dos fenômenos que existiam na época. Rui, não foge do tripé do espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, né? Então, o tripé embasado em cima desses 3 aspectos, e a doutrina foi feita em cima disso. (17) Estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários. Ambos têm a sua parcela de ação na gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, tão impossível seria constituir-se uma gênese completa, quanto a um estatuário dar vida a uma estátua. Somente agora, conquanto nem a ciência material, nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os 2 elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensáveis essas 2 chaves para chegar a uma solução, embora aproximativa. Interessante que aí fala, né, que as 2 leis são solidárias, tanto a material como a espiritual. E ainda, né, que eu achei também interessante aqui, que fala que a Gênese não seria completa sem esse conhecimento, né? Olha quanto é importante o conhecimento da vida espiritual, que se liga uma coisa à outra. Porque Gênese é a criação, a formação dos mundos, do ser humano, da vida, né, o princípio de tudo. E como que você teria uma completa Gênese se você não tem o conhecimento do elemento espiritual? Era necessário a época certa para isso, porque não adianta você colocar uma coisa na frente da outra se ainda a ciência não estava programada para isso. Por isso, tudo tem seu tempo na hora certa, né? Eu acho de grande importância. Dê para nós, por favor, Milton. Vamos ler a nota de José Herculano Pires. A posição criteriosa de Kardec fica bem clara neste capítulo. Ele apresenta as razões históricas da concepção ingênua da Gênese bíblica
e sustenta a importância da concepção científica da gênese planetária do século passado. Lembrando que, entretanto, as ciências ainda não haviam chegado a conclusões definitivas. Há quem critique essa posição, achando que Kardec devia ir além das ciências do seu tempo, apoiando-se em dados de comunicações mediúnicas. Kardec obedeceu ao princípio espírita de que só devemos aceitar o que estiver provado cientificamente. No século atual, o avanço científico foi espantoso e, assim mesmo, não ofereceu os dados necessários a uma formulação definitiva de uma concepção científica da Gênese. O critério rigoroso de Kardec o livrou de aceitar revelações mediúnicas que invalidariam a sua obra. Espíritas eminentes ainda não compreenderam que o espiritismo não se apoia em revelações mediúnicas, mas no estudo das condições dos espíritos e na comprovação pela pesquisa da validade ou não das informações que nos dão. Até porque o estudo, não o estudo, mas as faculdades mediúnicas existiam muito antes do espiritismo. As comunicações dos espíritos existiam, porém não existiam, sim, os estudos e a formatação, né, daquilo que deveria ser feito, né, as comprovações, né, tudo isso era importante para que a ciência avançasse também. Um ponto importante também é a questão de muitas das informações que vêm através das reuniões mediúnicas são falsas, né? Então, tem que haver um crivo criterioso para que somente as informações corretas, sérias, cresçam, né, e sejam propagadas, né? Kardec deve ter feito um trabalho assim muito forte nesse sentido, de crivar o que era válido, cruzar uma informação com outra, para ver realmente o cerne da questão. Alfonso? Boa noite a todos. Eu ia mais ou menos no rumo que o Paulo falou. Um cuidado que nós temos que ter hoje em dia é que a grande maioria das comunicações mediúnicas que nós temos são espíritos de terceira ordem. Nós vivemos num universo, a Terra e a sua psicosfera é composta de espíritos de terceira ordem, a grande maioria. Então, muitas vezes nós lemos, recebemos comunicações de que espírito tal está em tal planeta, espírito tal está não sei o quê, a regeneração planetária está iminente. O planeta Terra tornar-se um planeta de regeneração não é o planeta que muda, é a sua humanidade que muda. Então, se a humanidade não se regenerar como o todo, o planeta não vai junto. Então, essa história de que falta assim, 50 anos, falta 25 anos, são coisas assim, totalmente especulativas. E nós estamos seguindo, ouvindo essas conversas e dando razões a essas previsões que são totalmente descabidas. O ser humano tem capacidade de se regenerar, tem condições, e ele foi feito, ele foi educado e preparado para isso, para cada um evoluir e trazer consigo aqueles que estão ao seu lado. Então, o progresso ele vai ocorrendo individualmente, porém na coletividade. E nós não vemos o mundo em condições de fazer uma mudança dessa como o mundo, como a humanidade toda. Então, para que ficar trabalhando, comentando esse tipo de coisa, se temos, eu acho que o Kardec chama atenção para isso na maneira como ele escreve, e o Herculano Pires é muito feliz quando ele diz isso. Nós temos que o estudo das condições dos espíritos e comprovação pela pesquisa da validade. Hoje, a ciência está já trabalhando, saindo
do monismo matéria para aceitar uma formação de dois elementos. Está se aceitando, a própria ciência hoje já está aceitando o elemento espiritual, ou o elemento metafísico. O que ainda não se sabe pela ciência é como esses elementos, o elemento matéria e o elemento metafísico, se comunicam, se interagem. O Kardec nos dá uma indicativa muito forte de que o pensamento e a vontade é como o espírito atua na matéria. Então é por aí que a ciência um dia vai chegar e perceber que essa interação realmente ocorre e tem uma atitude, e a partir dessa atitude da ciência, a humanidade pode vir a começar a pensar numa proporção maior, numa quantidade maior de seres humanos, estarem preparados para se modificar tanto internamente quanto na sociedade. Obrigado. Só complementando o que o Afonso comentou, desses comentários de mudança para o mundo de regeneração, possível 50 anos? Possível nada é impossível para Deus, se houver uma mudança de mentalidade muito forte no mundo. Provável, muito pouco provável, num intervalo tão curto. Quer comentar uma coisa, nosso irmão Miguel? Boa noite. No meu ponto de vista, pessoal, eu quero deixar bem claro isso. Existem 3 obrigações da mediunidade, que é estudo, estudo e estudo. Tá? Então, eu pergunto, quantas casas espíritas estão fazendo esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui, estudando a mediunidade? E outra coisa, evoluiu bastante a mediunidade, mas evoluiu também o animismo, o charlatanismo, as mistificações. Tá? Tudo isso precisa ser analisado na questão da mediunidade. Tá? Então, repito, eu acho que estudo seria aquilo necessário para todos os espíritos. Luiz Gustavo? Boa noite a todos. Tudo que foi falado tem muita propriedade, né? E Kardec já nos orienta com relação à seriedade da coisa, né? No próprio Livro dos Médiuns, quando ele fala das reuniões sérias, né? Então, por isso que é importante esse estudo que nós fazemos ser conduzido com seriedade, sempre discutindo, né? As ocorrências que vão aparecendo, porque é o que foi dito, se o espiritismo não acompanha a ciência vai caminhar sozinha. Mas eu entendo também que essa ciência de hoje, por mais boa vontade de muitos, ainda é muito, a humanidade ainda é muito materialista, né? Então, nós sabemos que, principalmente no mundo ocidental, existem certos detalhes econômicos aí que ainda superam essas questões espirituais. E eu concordo plenamente com o Afonso. Essa questão de data, especulação. Pode até ser, no meu ponto de vista, que aconteça algum evento que propicie algum alavancamento, né, no modo de pensar, e isso vem acontecendo. As próprias catástrofes que vêm acontecendo aí, né, são eventos que forçam o homem a mudar a sua forma de pensamento, a ser mais solidário, ser mais humano, ser mais fraterno, praticar mais a caridade. E é o que a gente sempre fala, né? A gente precisa, com todo respeito às obras, mas desromantizar
esses conteúdos de uma forma mais apurada, como Paulo disse, com o crivo da razão. Luiz Gustavo, concordo com você, e no aspecto das catástrofes são provocadas por nós mesmos, né? Pelo mau cuidado com o planeta, pela forma que nós estamos lidando com as coisas, e nós estamos mais perto, como acho que o professor já disse, do planeta primitivo do que propriamente de regenerados. Nós ainda somos muito orgulhosos e egoístas, de uma forma geral, em diversos aspectos, né? Em cuidado com o planeta, em cuidado com as outras pessoas. A mediunidade, ela tem que ser tratada de uma forma séria. Nós temos que receber as pessoas que precisam de ajuda na casa, com certeza. O médium que pratica bem precisa de vários anos de estudo, até para separar essas questões psíquicas, o que é dele, o que é do espírito, e só vai conseguir fazer isso com o estudo, que é o que o Miguel falou, e concordo plenamente, não tem outra forma, não dá para vir, às vezes as pessoas falam, preciso de ajuda, sim, você precisa de ajuda, nós vamos te ajudar, mas para o exercício da mediunidade, vamos tentar compreender, vamos ver o que é seu, o que não é, de ter humildade de que muitas coisas são nossas. Eu não posso culpar a espiritualidade por questões minhas psíquicas, eu estou encarnada, eu estou aqui, mesmo estudando, a gente vai estar num vai e vem, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então, entender que isso é normal, mas que ainda fala, ajuda-te, que o céu te ajudará. Até a palavra oração, ora e ação. Então, não adianta a gente pedir para o céu se a gente não fizer a nossa parte. É como nós estamos aqui, estamos estudando e a gente vê que cada vez que a gente lê um trecho, a gente vê de uma forma diferente e entende com as explicações do professor da forma correta, tá? Que é aquilo, né? A verdade vos libertará, mas nós precisamos estar também cientes, nós precisamos suportar a verdade, porque a verdade, ela é clara, né? E ela pode mudar com o tempo, que de acordo com a nossa evolução, aquilo que nós conseguimos suportar, aquilo que o nosso entendimento vai poder suportar, e as coisas vão indo devagar. Só gostaria também de reafirmar, né, o que o Alfonso disse, que precisa tomar cuidado no que se fala, né, porque as pessoas que não têm o conhecimento podem ficar preocupadas com isso e tomar atitudes até inconsequentes com o que foi dito. Por exemplo, que o mundo, como foi profetizado, que o mundo acabaria no ano 2000. Passou 2000 e nada. E assim outros profetizaram também e nada aconteceu. E será que a população do planeta está preparada para que daqui 50 anos mudar? Meio difícil, porém, a mudança já começou desde a época de Jesus, que já vem saindo, trazendo a lei do amor. Tudo isso, a quanto é importante para nós esse conhecimento. Agora, como o Afonso disse, que muda não é o planeta, é a humanidade, é a moralidade, isso que vai ter o progresso, que vai seguir a evolução do planeta. Rui, ainda lembrei, né, nós precisamos tirar aquele discurso, tipo, eu tenho umas 1000 encarnações pela frente. Não, é agora. O esforço é agora. Se a gente quer fazer as coisas andar, não é a próxima encarnação. O que eu posso fazer de melhor agora? A reforma individual começa agora, e começa por nós, né? É de dentro para fora. A gente agora, nesse momento, termina, né? Aqui esse item 4, papel da ciência na Gênese, e vamos cada vez aprofundando um pouco mais. E aqui, inclusive, na Gênese, fala sobre os milagres e as previsões. A gente vai ver tudo isso, né, dentro desse estudo da Gênese. Olha quanto é importante. E outra, como foi colocado também pelo Miguel, os centros espíritas pouco estudam isso. É difícil você ver um centro espírita trazendo o estudo, o diálogo, as ideias em grupo sobre esse livro da Gênese, que é muito difícil. E nós temos esse privilégio. Além de ter nesse grupo pessoas que têm compreensão, tem os espíritos também que nos trazem a orientação, quando possível. Olha quanto coisas boas que a gente está nesse meio e que muitas vezes nós não aproveitamos. Ângela, sigamos então. Capítulo 5. Antigos e modernos sistemas do mundo.
1. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam. Ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista como meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar. Vendo o sol aparecer pela manhã, de um lado do horizonte, e desaparecer à tarde, do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se lhes dissessem, então, que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o Sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexa. Gente, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo sobre a evolução dos povos antigos. Quanto era difícil naquela época, né? Você enxergar numa abóbada, enxergar uma curva onde o Sol nasce aqui e se coloca do lado de lá. Como não tem muitos meios de transporte, de conhecimento, achava-se, né, que era só isso, que a Terra era plana. Aliás, até hoje tem gente que pensa que a Terra é plana, né? Porém, naquela época ainda vivia-se dessa maneira. Como que pode, né, ser diferente? Então, esse princípio, né, dos astros, a Constituição, ainda era um estado primitivo de conhecimento. E nós vamos estudar aqui, né, esses antigos e modernos sistemas do mundo, como funciona, como Kardec colocou muito bem, assim, explicativo tudo isso, de uma maneira fácil, né, para a gente poder entender isso. É mais filosófico, viu, Afonso? Essa questão do estudo, antes de entrar nesse tema aqui exatamente, né? Mas essa questão do estudo do espiritismo, vamos lembrar na época que Kardec desencarnou, ele já estava na 17ª edição do Livro dos Espíritos e estava na 4ª edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no Brasil, a venda do Evangelho segundo o Espiritismo é pelo menos 2 vezes maior do que o Livro dos Espíritos e 12 vezes maior do que a Gênese, o mesmo Livro dos Médiuns. Ou seja, demonstra isso que o estudo do Evangelho está sendo bastante trabalhado nas casas espíritas. Mas as demais obras, principalmente o Livro do Médium e a Gênese, elas são deixadas em segundo plano de uma maneira muito... chega a ser relapsa. O Miguel está certíssimo, eu colocaria mais uma palavra ali, né? Além do estudo, com persistência, mas com obediência, com atenção naquilo que está se fazendo, que se está estudando. E sempre, como o próprio Luiz Gustavo colocou, a filosofia e a ciência está caminhando muito mais rápido. E nós temos que verificar onde o Livro dos Espíritos, as obras de Kardec, elas precisam ser entendidas segundo o conhecimento novo. E nós estamos entrando, não nesse capítulo, mas no seguinte, né, o capítulo 6º, nós vamos ver que o conhecimento traçado na Gênese, ela seguia um conhecimento do final do século XIX. E o conhecimento na parte astronômica do século XX, e agora no XXI, mas muito, muito maior. Se nós não fizermos a leitura
desses trechos, levando em conta o quanto a ciência nos apresenta de novo, o quanto a filosofia nos apresenta de novo, não vamos perder muito do que esse ensinamento pode nos trazer. Ele coloca aqui as primeiras ideias dos homens. Realmente, o homem ele conseguia ver o universo a partir do ponto onde ele estava. E até começo do finalzinho do século XX, continuava a mesma coisa. Nós conseguimos ver o universo a partir de onde estamos, ou seja, do planeta Terra. Hoje, nós temos uma paralaxe um pouquinho maior do posicionamento do Hubble inicialmente, do telescópio Hubble, e agora do J-Webb. Então, uma paralaxe diferente de vista do universo, porém, continua sendo dois pontos muito próximos. Então, o conhecimento... Tem alguns cientistas que dizem que o universo que nós vemos é criado na nossa mente. E isso tem muita razão de ser, porque tudo que nós conseguimos perceber é aquilo que o pensamento consegue identificar e criar. Einstein deu um salto muito grande no final do século XIX, começo do século XX, justamente porque ele conseguiu imaginar muito além daquilo que ele estava vendo. E a matemática mostrou que ele estava certo. A imaginação dele estava correta. A visão dele era de fora da visão racional que se tinha na época. E logo depois veio a física quântica, que o próprio Einstein negou muita coisa da física quântica, porque ele não conseguia identificar, não conseguia ver aquilo. E nós hoje falamos muito do mundo quântico, etc., mas ainda a grande maioria das pessoas sabem muito pouco do que é isso. Por outro lado, 2/3 da população mundial crê no espírito, crê na reencarnação. Não exatamente do mesmo modo como o Kardec coloca, mas 2/3 da população mundial crê na reencarnação. E eu diria que mais de 98%, 99% crê no espírito. Muito poucos acreditam piamente, durante toda a sua vida, de que a matéria é a única coisa que existe. E a ciência hoje está mostrando que não, que a matéria não é a única coisa que existe. Existe um fator espiritual que interage com a matéria, mas ainda a ciência não sabe como. Uns pontos interessantes é o seguinte: nós estamos estudando a Gênese, né, que foi um livro, como a gente já falou, publicado a primeira vez em 1868, 156 anos atrás. Ainda hoje, poucas pessoas se aprofundam nesse estudo, tá? Quanto evoluiu a ciência e a humanidade, né, que já poderia ter pontos a serem evoluídos aí, né? Por exemplo, o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, 164 anos depois, ele foi, não digo revisado, ele foi complementado, atualizado, que foi o Livro dos Espíritos, a Obra Interminável. E os Espíritos já deixaram claro no fim do livro que continua, vai continuar um dia. Os Espíritos já demonstraram vontade de atualizar, de complementar a Gênese, né? Porque são 167 anos, 156 anos, quanto que isso já pode ser complementado, né? Por exemplo, o cara que começou a estudar a física quântica, a física tradicional, ela vem de Newton, tá certo? Em 1600 e alguma coisa, tá? Max Planck, que foi o cientista que iniciou o estudo da física quântica, ele nasceu em 1858. Em 1900, ele lançou a teoria dele dos fótons,
dos quântons, tá? E ele chegou numa conclusão, quando a física começou a estudar o átomo, né? O que tem as partículas, que na época era a menor partícula, depois foram ver que o átomo, ele tem o núcleo, o próton, o elétron, depois foram ver que tem muito mais partículas e isso não tem fim. E chegaram à conclusão que o que a gente chama de matéria, né? Ela não é sólida como a gente vê, tá? Ela tem buracos, tá? Ela tem descontinuidade. Então, você tem um núcleo, um monte de elétrons girando ali, né? E se você for ver, espaços. Então, o que parece ser sólido, não é, tá? Então, a física quântica, ela derrubou um monte de conceitos. Vamos fazer uma analogia, né? Vamos supor, você vai assistir um filme, tá? Você imagina no teu cérebro como uma coisa contínua. Mas, na realidade, o que são? São fotos sequenciadas que vão sendo passadas, que o seu cérebro não acompanha essa passagem e entende aquilo como um corpo, um movimento, uma água, tudo aquilo como matéria. A física quântica veio mostrar que tudo é vazio. Quando você você sai, por exemplo, da Terra. A Terra, então, ela é sólida? Não é, tá? Ela é composta de átomos, de partículas. Então, a física quântica bagunçou muito. Planck chegou num ponto, só para vocês terem ideia, que ele falou o seguinte, ele criou uma teoria que, veja bem, do que formava, o que mantinha as coisas ligadas, né? Então, ele na época ainda havia poucos instrumentos, tal, mas ele já formalizou a teoria. E ele criou um conceito interessante de matriz divina. O que seria a matriz divina? Seria o que dá forma, o que permite tudo existir, desde a matéria, o espírito, tudo. Estaria dentro de uma matriz divina. O universo, ou os universos, muitos universos, estariam dentro de uma matriz divina. Se a gente volta no estudo da obra, do Livro dos Espíritos, a obra interminável agora, eles mostraram para nós um conceito que eu acho que reafirma esse conceito. Qual que é? O fluido universal. Eles deixaram no estudo da obra interminável muito claro que tudo é formado por fluido universal. Tem o fluido vital, mas ele é fruto do fluido universal, o magnético, tudo vem do fluido universal. Então, se você for ver o vácuo que a gente entende, né, entre os planetas, por exemplo, tem fluido universal. O corpo humano é fluido universal, tá? O espírito é fluido universal. Então, como as coisas vão se complementando e quantas informações poderiam ser atualizadas se uma obra como a complexidade da Gênese fosse atualizada, né? Obrigado. Agora, você vê que nós vivemos num mundo de expiações e provas. Nesse mundo de grande dificuldade, ainda nós, né, estamos vinculados às vicissitudes, às dores, ao sofrimento, e nós ainda não conhecemos todos os elementos que são colocados, né, pela ciência, pela física, que quanto ainda estamos distante. Agora, vocês imaginam quanto que nós temos que aprender ainda, né, para chegar num planeta melhor, como os regenerados, né, como aqueles que ainda estão limpos do orgulho e do egoísmo, né, que estão buscando ainda, almejando lugares melhores. E a ciência nossa, de Kardec para cá, já evoluiu bastante, mas tem muito ainda que se evoluir junto com a moralidade da humanidade. Elas têm que andarem juntas para que realmente possamos ter um mundo melhor. E assim segue, né? Nos estudos nós vamos passar a entender cada vez mais. Queria só fazer uma observação, né? Que o Miguel falou dos estudos, o pessoal, que eu concordo, né? Que é muito importante que a gente tenha esse grupo de pessoas aqui estudando, mas para vocês verem, né, a importância e o trabalho magnífico
que foi feito por Kardec, né? Que há 156 anos, você pega esse livro aqui da Gênese, é praticamente um dicionário, né? Que explica e passa toda a criação do mundo pelos conceitos e até depois para começar a fazer todo o sentido do entendimento do Espiritismo, né? Então, você vê que ele trouxe isso já há tantos anos atrás, e a gente vem estudando agora, muita coisa já foi comprovada, e ainda falta a gente estudar muito, né? Poucas pessoas que estudam essa obra, e mesmo os espíritas, né? E se ela fosse estudada e difundida, o quanto a gente já poderia ter tirado proveito, e as pessoas, né, a humanidade, talvez também evoluir mais e se levar e entender o que está escrito aqui, né? Muito bem, sigamos, Ângelo. 2. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não permitia se comprovasse a esfericidade da Terra. Como, ao demais, haviam de supor que a Terra fosse uma bola? Os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado, poderiam manter-se e, supondo-a habitada em toda a superfície, como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Ainda menos possível houver aparecido isso com o movimento de rotação. Quando, mesmo aos nossos dias, em que se conhece a lei da gravitação, se vêem pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos surpreendermos de que homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado? Para eles, pois, a Terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face inferior, o que ficava por baixo. Interessante, né? E nós estávamos falando e voltou, né, na mesma explicação. Né? As pessoas daquela época não tinham como se locomover ou, né, buscar caminhos distantes, como existe hoje, né? E como já existiu no século XIX, já um pouco melhor, né, através também de Isaac Newton, né, que houve também o conhecimento sobre a lei da gravidade, nada tinha conhecimento. Então, como pensar, né, se fosse uma bola, como viveria as pessoas da parte de baixo? Ficaria com a cabeça para cima, para baixo e as pernas para cima? Era difícil ter esse entendimento, né? Por isso que tudo tem seu tempo, né? As dificuldades daquela época eram muito grandes, né? O pouco se tinha sobre os elementos, sobre a física, nada se compreendia ainda, né? Então, as leis naturais não tinham sobre esses conhecimentos. E por isso que é necessário sempre, no campo da evolução, um trazendo conhecimento para o outro, para que possa haver a evolução. Foi necessário essas pessoas, esses homens primitivos daquela época, a esses estudos, a essa compreensão. Nada se pode é perdido, tudo se transforma e tudo evolui. Fazer a leitura da nota aqui também. A mitologia hindu ensinava que, ao entardecer, o astro do dia se despojava de sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face obscura. A mitologia grega figurava, puxado por 4 cavalos, o carro de Apolo. Anaximandro de Mileto sustentava, ao que refere Plutarco, que o Sol era um carro cheio de fogo muito vivo, que se escapava por uma abertura circular. Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Segundo outros, ele considerava esse astro
uma pedra pómez aquecida até a incandescência. Anaxágoras o tomava por um ferro esbraseado, do tamanho do Peloponeso, coisa circular. Os antigos eram tão invencivelmente induzidos a considerar real a grandeza aparente desse astro, que perseguiram o filósofo temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma condenação à morte e para que essa pena fosse comutada na de exílio. Isso foi extraído do livro de Flammarion, Estudos e Leituras sobre a Astronomia. Diante de tais ideias, emitidas no V século antes do Cristo, ao templo da maior prosperidade da Grécia, não devem causar espanto aquelas que os homens das primeiras idades faziam sobre o sistema do mundo. Com essa nota aqui, né, Kardec ele faz questão de trazer para a gente poder ver que as coisas evoluem e que a gente nunca deve julgar as pessoas, né, que cada um tem as suas ideias de acordo com o conhecimento que possui, né, em cada época. Alfonso? Eu só ia complementar, né, que o conhecimento do homem ainda é muito pequeno em relação à Terra, né? Hoje nós produzimos petróleo a 5.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros de profundidade, mas o poço mais profundo que já foi furado chegou a 12.000 metros de profundidade. É a profundidade da Fossa Mariana na Oceania. Então, o ser humano conhece muito pouco do fundo do mar, conhece muito pouco da própria crosta terrestre e menos ainda do que está mais abaixo, o manto, o núcleo. Hoje a ciência já sabe que o núcleo terrestre gira numa velocidade diferente da parte exterior. E isso é uma das causas do magnetismo que observamos na Terra. E esse magnetismo é essencial para que a vida exista na Terra. Então, tem muita coisa do próprio planeta que o homem ainda muito pouco sabe. Eu diria que talvez hoje saibamos mais de estrelas distantes do que estamos sabendo daqui da própria Terra. E, Alfonso, só para provocar um pouco mais, será que nós conhecemos a nós mesmos? Nós conseguimos produzir o autoconhecimento de olhar para dentro e ver as coisas como elas são, da gente sair das nossas conveniências? O que você me fala aí, Afonso? O homem mais sábio da Grécia Antiga, ele dizia: a única coisa que sei é que nada sei. E eu acho que, olhando para nós mesmos, realmente, nós cada vez percebemos que temos muito mais a aprender. E esses livros de Kardec, eles têm essa propriedade. Eu acho que a grande filosofia do Espiritismo está justamente em mostrar que nós podemos conhecer a nós mesmos de uma forma mais profunda e com mais certeza de algumas coisas. Mas ainda estamos longe. Alfonso, para te ajudar aqui na pergunta da Regiane, acho que a prova de que a gente não consegue se conhecer a nós mesmos é esse exemplo mesmo, né, que nós falamos do mundo, né, porque a gente não conhece nem o nosso mundo e a humanidade, né, investe bilhões, né, recursos infinitos para tentar conhecer e buscar conhecimento de outros mundos, sendo que esse investimento poderia estar sendo aplicado para conhecer melhor o nosso mundo e até para matar a fome das pessoas, né, que muitas pessoas ainda passam fome e muitas necessidades, né, no nosso mundo aqui. Mas eu acho que tudo é aproveitável, né? A gente também não pode descartar esse desenvolvimento da NASA, que busca, né, lá fora, a proteção do nosso planeta
onde tem muitos meteoritos, entre outras coisas, que podem atacar a Terra. Eu acho que isso tudo é muito válido também, embora, como o Milton disse, a fome tem. Porém, eu acho que os dois lados têm que ser observados, né? Então, eu fico pensando, né, será que a população que nós estamos vivendo hoje está no caminho certo? Eu acho que nós estamos buscando uma evolução, né? Então, tudo que se busca para evoluir na ciência, na tecnologia, né, é muito importante para o nosso progresso. Gostaria muito de acreditar, né, que todos os estudos que são feitos da astrologia fossem, né, para a gente poder viver mais seguro aqui, né? Infelizmente não é assim, a gente sabe que não é, e o lado comercial pesa muito mais, né, nesse aspecto. Até concordo, Milton, mas nós não podemos jogar fora tudo aquilo que é criado, né? Isso faz parte do progresso e do desenvolvimento do nosso planeta. Rui, tudo tem que caminhar junto. É uma questão que as coisas vão se caminhar junto. A gente não pode nem pender para um lado, nem pender para o outro, mas nosso prédio ainda está muito sem base. São poucas pessoas que têm acesso, que nem o Milton falou, ainda tem, o mundo está passando fome. A educação chega para poucas pessoas. Então, nós podemos nos considerar privilegiados de estarmos aqui numa reunião online, de todos estarem com comida na mesa, de poderem estar aqui estudando, de terem condições de estudar. Porque hoje, se você vê as questões mentais, uma pessoa com fome, que não se alimenta direito, ela não tem condições de aprender. Ela não vai aprender. Não basta? Então, eu tenho que vir nas questões de chegar para todo mundo, de chegar alimentação para todo mundo, de chegar condições de estudar para todo mundo, de promover realmente os direitos humanos e eles não ficarem de uma forma utópica. Porque a gente acredita, existe os direitos humanos, mas ainda fica muito na utopia. Nós trazemos as nossas ideias, né, os nossos pensamentos. Os espíritos nos dizem também, né? Por que conhecer lá fora, se não conhecemos nossos mares e não o nosso centro da Terra? Miguel? Eu gostaria de colocar para o grupo, nós sabemos que Kardec não veio para trazer uma religião. Jesus também não veio para trazer uma religião. Hoje, nós sabemos que naquela época que Jesus veio, Jesus tentou não trazer a salvação, não curar os enfermos, mas despertar o pessoal que estava dormindo. Ele também não veio para combater os doutores da lei. Então, tudo isso, hoje a gente sabe assim, o que Jesus veio fazer? Ah, e isso nós precisamos estudar, porque ele naquela época, usando de parábolas, que o entendimento era diferente, ele tentou despertar a população. E Miguel trouxe a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele usou do exemplo. Ele exemplificou esse amor. Então, é o exemplo do que nós precisamos fazer. Paulo? Miguel, religião é uma criação do homem, né? Para promover uma ligação do homem mesmo com Deus. Então, tem a necessidade, porque nós ainda temos muito pouco conhecimento, temos muita pouca fé. Então, é uma forma de buscar reforçar essa ligação. Jesus realmente não estava preocupado com religião, né? Foi só o exemplo do amor, as parábolas eram uma forma de exemplificar os ensinamentos que ele queria dar. Kardec, talvez, a gente já viu em obras aí que ele tinha uma preocupação também que o espiritismo se tornasse, porque o espiritismo é um tripé, né? Filosofia, ciência e religião. Então, há uma preocupação do espiritismo promover essa ligação do homem com Deus. Luiz Gustavo? Eu acredito que a humanidade terrena tem material suficiente hoje para ser mais feliz. Eu tenho certeza.
O problema é que nós ainda continuamos fazendo as escolhas erradas. E nós somos responsáveis por essas escolhas. Quando a gente fala de questões filosóficas, religiosas, científicas, como a Regiana sempre fala, do autoconhecimento, eu acredito que muitos já se conhecem, mas optam pela materialidade. Não se preocupam ainda com as consequências espirituais. Aí é o elo que Jesus já falava, e nós não nos apercebemos ainda para esse elo. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, se nós pleiteamos um mundo melhor, um mundo físico melhor que seja, nós temos que deixar a casa em ordem ainda, né? Porque a gente percebe aí o que está acontecendo com o nosso Brasil, essas queimadas, essa seca. Será que isso é suficiente para mudar o estado espiritual das pessoas? Eu acredito que não. Então, a nossa jornada ainda é muito longa. Alfonso? Eu só ia complementar, né, que o Kardec, somente em 1864, ele passou a admitir o espiritismo como uma religião, uma nova religião. Até então, o tripé que ele tinha era ciência, filosofia e religiosidade. Ou seja, ter uma religião ou ter uma moral que se baseasse no cristianismo. E ele lutou nos primeiros anos contra essa ideia do espiritismo ser uma nova religião, porque ele sabia que se ele seria muito combatido, o espiritismo seria muito combatido pelas religiões oficiais da Europa, né? O catolicismo e as religiões protestantes evangélicas, que principalmente na França, Inglaterra e outros países do centro da Europa estavam muito fortes na época, né? Então ele não via a necessidade de ser uma religião, mas ele acabou cedendo justamente por conta de mostrar que a maneira, o modo de se comunicar com o Criador e com os espíritos, principalmente, precisava de uma compreensão moral muito forte. Então, trazer isso como religião reforçava esse lado moral do espiritismo. E, infelizmente, atualmente, acho que ele está muito mais pendido para a questão religiosa, e aí ele tem algumas coisas, inclusive supersticiosa, nessa religiosidade que tem no espiritismo, principalmente no Brasil, que é necessário trabalhar o estudo para que volte àquela situação, aquela ideia inicial, que o importante da religiosidade é a elevação moral do ser humano. Ter uma moral onde o ser humano se apoie para poder entrar em contato e aurir conhecimentos de bons espíritos, de espíritos que estão no padrão energético, padrão vibratório muito acima do nosso. Só conseguimos nos aproximar deles elevando o nosso padrão moral. Obrigado. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, já deu o nosso horário, né? Eu vou pedir que o Hamilton faça a prece de encerramento. Ler a prece número 5, prece do esforço. Jesus veio à Terra e ensinou-nos a amar. Viveu em sua própria carne o que é perdoar. Diante de tantas dificuldades, o esforço exemplificou-nos, no momento em que, em uma cruz,
seus malfeitores perdoou. Aprendemos, então, que por maior que seja a nossa expiação, não há como fracassar quando enxergarmos todos como irmãos. Mais importante que esperar a ajuda de Deus aparecer é nos esforçarmos para assim fazermos por merecer. Deus é justo e não punitivo. Não permite que soframos sem um valioso motivo, razão a qual continuamos evoluindo, ainda que nossas escolhas nos tirem do caminho. Pedimos a Deus que nos dê resistência para encararmos nossas provas com competência. E quando as dificuldades aparecerem, que jamais nos esqueçamos de estender a mão a quem amamos, com a certeza de que todo o esforço é a peça fundamental de nosso avanço. Obrigado, Jesus, pelos exemplos que nos deixou. Proteja-nos com o seu infinito amor. Sheila, Matão, 17 de junho de 2020.